Epístola de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos meditar no mandamento que está ali contido. Capítulo 5. E eu vou convidá-los para que nós possamos fazer a leitura. A partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 11 para nós entendermos o contexto, mas o nosso sermão ele há de se concentrar no versículo 9, que é onde nós encontramos o nosso mandamento mutual. Por isso, por favor, vou pedir para que vocês me ajudem na leitura da palavra de Deus. Como de costume, eu vou ler o primeiro versículo e vocês leem o versículo seguinte, até nós terminarmos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Então, leiamos com harmonia, leiamos com alegria, leiamos com força a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas serão corruptas, e as vossas roupagens corridas de graça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Esses salários trabalhadores que ceifaram os vossos anos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai o poder do sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Senhor, lida a sua palavra, ajuda-nos agora pelo seu Espírito, para que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor, Redentor meu e rocha minha, que edifiquem a fé do seu povo e que converta aqueles que porventura ainda não se entregaram a Cristo, teu Filho. Em nome de Jesus. Meus irmãos, imaginem comigo um pai que, sentado no seu quarto, de repente, ele começa a ouvir dois dos seus filhos falando mal, criticando um outro irmão ausente naquela inocente reunião de desabafo, sem que nenhum deles demonstre qualquer interesse em ir falar com o irmão criticado para resolver o problema diretamente com ele. Se esse for um pai piedoso, como é que vocês acham que ele se sentiria ao ver os seus filhos de uma forma covarde, destruindo a unidade e o amor que deveria existir naquela família? Agora, multipliquem a indignação desse pai pela santidade do Pai Celeste. Aquele que deu o seu filho, o sangue do seu filho unigênito,
Jesus Cristo, para poder atrair para si pecadores, para que estes vivam em amor e unidade, na família dele como irmãos e irmãs uns dos outros. Meus irmãos, há hoje em dia, na igreja, sempre houve, uma forma de pecado que raramente é confrontada e disciplinada na igreja. Mas é um pecado que lenta e cruelmente destrói a comunhão no corpo de Cristo, que fere, que enfraquece o amor e que destrói aquilo que Cristo veio fazer, que é o queixar-se, é o falar mal uns aos outros, ou uns dos outros. Uma reclamação sussurrada, um desabafo inofensivo, uma crítica verdadeira, normalmente feita às escondidas. Coisas que não parecem graves, não é verdade? Afinal de contas, tem gente fazendo coisa bem pior no meio da igreja. Qual o problema? Deus ouve. E pior, Ele escreve, Ele sabe, Ele vê. E por que isso é terrível? Porque quando nós olhamos para Provérbios, capítulo 6, ali nós vemos uma lista de 6 coisas que Deus odeia. Mas a 7ª, Ele abomina. Ele tem verdadeira repulsa. O que semeia, contenda entre os irmãos. E como Tiago mesmo vai nos dizer, tais pessoas que não têm misericórdia, Ele julgará sem qualquer misericórdia. Meus queridos, a carta de Tiago, e a gente vai ver isso um pouco mais, de forma mais detalhada para frente, ela é para nós um forte chamado pastoral, para que nós vivamos de forma coerente entre a fé que nós professamos e as obras que nós praticamos. Tiago, ele está escrevendo a cristãos que estavam dispersos pelo império, aflitos, passando por provações, passando por opressões e por dificuldades. E ele, como um pastor experiente, estava ciente de que em tempos difíceis, o coração muitas vezes se torna impaciente e a língua extremamente afiada, extremamente ácida, extremamente crítica. E é justamente nesse contexto que ele nos dá o nosso mandamento mutual em 5:9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. O mandamento recíproco desta noite, meus queridos, ele combate a covardia destrutiva da maledicência. O murmurar com terceiros a respeito de um irmão, ao invés de ir diretamente tratar do problema com o irmão. Impaciência, orgulho e ignorância a respeito da nossa própria pecaminosidade são causas comuns para a maledicência. Pecado este que torna a nossa língua uma arma violenta contra a unidade que o Espírito criou na igreja do Senhor Jesus Cristo. De acordo com Tiago, nessa epístola, queixar-se do irmão, falar mal uns dos outros, na verdade revela um caráter covarde e uma atitude destrutiva que perdeu de vista o amor e a misericórdia do Evangelho, mas pior, revela que tal pessoa se esqueceu de quem está vendo e ouvindo tudo que nós estamos falando. O juiz que se encontra às portas. Diante disso, o que eu espero poder fazer essa noite é mostrar que porque Deus julgará sem misericórdia os que não têm misericórdia, nós devemos falar o que edifica e parar de murmurar uns contra os outros. Porque Deus vai julgar e condenar sem misericórdia. Os que sem misericórdia julgam e condenam, nós devemos falar aquilo que edifica e parar de murmurar uns contra os outros. Para nossa meditação, o tema deste sermão será: não faleis mal uns dos outros, porque Deus odeia o que semeia discórdia. Não faleis mal uns dos outros, porque Deus
odeia o que semeia discórdia. E nós vamos pensar sobre isso em 2 pontos. No primeiro, nós vamos ver que a maledicência, o queixar-se uns dos outros, é proibido. E no segundo, nós veremos que Deus julgará os maledicentes. Então, nós vamos terminar esse sermão aprendendo que o Evangelho é o poder de Deus para nós dominarmos sobre a nossa língua e usá-la para a glória dele e edificação uns dos outros. Mas eu acredito que antes de nós tratarmos propriamente do nosso mandamento, uma rápida recapitulação histórica do contexto de Tiago vai ser muito útil para nós. O autor desta carta é Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Há muitos Tiagos nas Escrituras do Novo Testamento, mas este especificamente é o meio-irmão do Senhor Jesus. Por que meio-irmão? Porque ele é irmão de Cristo somente por parte de mãe. Esse Tiago também é aquele que liderou a igreja de Jerusalém, depois que Pedro é preso, liberto miraculosamente e foge de Jerusalém a mandato do Senhor. Os estudiosos acreditam que Tiago escreveu essa epístola entre o ano 40 e 50 depois de Jesus Cristo, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso então significa, ou depois do nascimento do Senhor Jesus. E se essa estimativa estiver correta, isso faz com que a carta de Tiago seja a primeira carta escrita no Novo Testamento. E ela, como a gente pode perceber no primeiro versículo aqui da sua epístola, ela se dirige às 12 tribos da dispersão. Ou seja, ela se dirige aos judeus das tribos de Israel que haviam se convertido ao cristianismo, mas que por causa da perseguição em Jerusalém, fugiram e se espalharam por todo o Império Romano. O contexto que aqueles judeus convertidos estavam vivendo incluía muitas coisas difíceis: perseguição, pobreza, acepção e favoritismo dentro da igreja, o uso pecaminoso da língua e, principalmente, a tentação de adotar os valores, os padrões mundanos para poder resolver os conflitos dentro da igreja. Então eles enfrentavam muitas dificuldades, especialmente para viver uma fé que frutificasse em obras coerentes com a fé que eles diziam possuir, especialmente nesses tempos de provação. E diante disso, meus irmãos, Tiago, um pastor muito experiente, ele escreve com sabedoria, evocando principalmente a sabedoria de Provérbios, do ensino do Senhor Jesus no Sermão do Monte, para exortar aqueles crentes à verdadeira fé. Uma fé em Cristo que se expressa em atos práticos de amor e de integridade. É por isso que o texto mais famoso na carta de Tiago é aquele que nós encontramos no capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A carta de Tiago nos diz o seguinte: você diz que crê no Senhor Jesus? Então prove isso por suas obras. Se as suas obras não provam isso, a sua fé é mentirosa. Ela é inútil. Ela é morta. Esse pano de fundo, meus queridos, ele é muito importante para nós entendermos o nosso mandamento mutual do capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Sob pressão, aqueles crentes estavam falando mal, ferindo uns aos outros com palavras, ameaçando, destruindo, quebrando a unidade da igreja. Assim, ao invés da igreja ser um lugar de graça, consolo, de edificação, ela havia se tornado uma casa de maledicência, de juízo precipitado. O que é uma negação prática da fé, que fala de misericórdia, de suportar, de não julgar uns aos outros, de amar uns aos outros, de saudar uns aos outros. Tiago, então, ele nos adverte com uma palavra muito dura no final deste texto. Lembre-se, o juiz está às portas. Deus vê tudo.
É como se ele estivesse dizendo: rejeitem a murmuração e comecem a praticar o amor mútuo. Especialmente em tempos difíceis, quando a sua fé for provada, responda com obediência, como verdadeiro testemunho de uma fé que agrada a Deus. E com esse contexto nós chegamos ao primeiro ponto do nosso sermão. É proibido falar mal dos irmãos, aos irmãos. É proibido falar mal dos irmãos a outros irmãos. E a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar qual é o significado dessa proibição. Por que ela é tão grave? Ou por que cometer esse pecado é tão grave? Tiago começa dizendo: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. A palavra traduzida por queixeis é o verbo stenazo. O sentido mais comum desse verbo, que se encontra no imperativo, é uma ordem, é murmurar, é gemer, é reclamar internamente, guardando dentro de si ressentimentos ocultos, descontentamento, impaciência, amargura. Sabe quando você fica chateado com alguém, com alguma coisa? E então você começa a remoer aquilo internamente, remoer a chateação, reclama. Você lambe a sua indignação, pensando: não é possível que as pessoas não se importam com isso? Como que pode? E então, de repente, parece que alguém percebe que você está chateado e pergunta: está acontecendo alguma coisa? E você diz o quê? Não, nada. Estou bem. Está tudo bem. Agora, meus irmãos, permitam-me confessar o meu pecado. Às vezes eu faço isso. Eu faço isso aqui na igreja. Eu faço isso com alguma frequência ao final dos nossos cultos. Quando eu termino, quase todos vocês foram embora, eu venho juntar as minhas coisas e eu começo a andar por aqui e começo a recolher um monte de copos plásticos jogados pelo chão do salão. Eu começo a pensar comigo internamente: será que não há reverência no coração desses meus irmãos? Será que é assim que os pais ensinam os filhos em casa? A deixar as coisas largadas? Será que eles pensam que estão no cinema? Meus irmãos, sim, pastores também pecam. E eles precisam confessar as suas iniquidades e fazer guerra para deixar os seus pecados. Mas aqui, o Tiago usa esse verbo indicando que aqueles irmãos dispersos pelo império por causa da perseguição, as queixas internas, silenciosas, elas haviam ganhado vocalização. E então, em conversas privadas, as ocultas, os crentes estavam falando mal uns dos outros para os outros irmãos. Vocês conseguem perceber como esse pecado tem uma característica muito peculiar? Ele é cruel, ele é covarde. Por quê? Porque ele acontece de uma maneira furtiva. Acontece pelas costas do outro irmão. Normalmente em ambientes que nós nos sentimos seguros, onde nós vamos ser denunciados. É um pecado, meus queridos, que exclui completamente a misericórdia. Porque, de maneira covarde, ao invés de corajosa e fielmente nós cumprirmos o mandamento do Senhor Jesus Cristo, ordenado lá em Mateus 18, de irmos procurar o irmão que cometeu um pecado, e então, face a face, em amor, buscarmos a reconciliação, dispostos a derramar graça e misericórdia. Aquele que pratica a maledicência o faz pelas costas, sem qualquer misericórdia. Ele julga e condena o irmão, negando a ele qualquer oportunidade de reconhecer a sua própria falta, de se arrepender e deixar o seu pecado. Meus irmãos, honestamente, que outra razão, senão a própria covardia, nos leva a falar mal do irmão fulano, do irmão Beltrano, ao invés de nós irmos diretamente cumprir o mandamento ordenado pelo nosso Senhor Jesus em Mateus 18:15. Não há desculpas para isso, a não ser a nossa própria covardia, a nossa falta de misericórdia.
Nós costumamos dizer que nós não gostamos de pessoas covardes, não é verdade? A gente vê uma covardia e fica indignado. Mas saiba disso. Se nestas palavras você reconhece que você tem agido assim, saiba que da próxima vez que você se olhar no espelho, você estará vendo uma pessoa covarde. Mas a maravilha, a graça do Senhor se manifesta no fato de que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, para que nós possamos amar a Deus e amar o nosso próximo, cumprindo a vontade do Redentor. A respeito desse pecado, Calvino disse o seguinte: nada destrói mais a igreja do que línguas desenfreadas e corações impacientes, que não sabem esperar. É por isso que não causa qualquer espanto que Tiago, de uma forma incisiva, nos diga: não falem mal covardemente aos irmãos, dos irmãos com outras pessoas, por quem o Senhor Jesus Cristo derramou seu precioso sangue. Porque, como Lutero bem explicou, o pecado da língua é um fogo que pode incendiar uma igreja inteira. Então, qual é o significado disso? O falar mal de um irmão a outro irmão é um pecado de covardia, de falta de misericórdia. Isso não pode ser prática daqueles que estão no Senhor Jesus. Mas esse mandamento mutual, ele tem um alvo, na verdade 2 alvos. Tiago, ele diz: não vos queixeis. E então ele completa dizendo: uns aos outros. Isso significa então que os crentes, nós que estamos no Senhor Jesus, somos o alvo deste mandamento. Uns aos outros diz respeito a nós, a cada um de nós. Isso significa que Tiago está dizendo que todos nós crentes, nós estamos sujeitos à tentação de fofocar. Sim, de falar mal uns dos outros. E por isso, cada crente deve vigiar diligentemente o seu próprio coração, mas especialmente a sua língua. Sabe quando alguém faz alguma coisa e você cutuca fulano? Você viu o que fulano fez? Você viu o que Beltrano falou? Eu não acredito que falou aquilo. Meus irmãos, maledicência, fofoca. Isso destrói a igreja. Isso destrói o amor. Nós estamos semeando o mal, servindo ao maligno, e não como instrumentos nas mãos do Espírito Santo. É por isso que Tiago, por tantas vezes, vai falar na sua carta a respeito do uso da língua. Em 1,19, por exemplo, ele diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E por isso, meus irmãos, Tiago nos adverte com muita severidade em 1,26, dizendo o seguinte: ouçam com atenção. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é inútil, não serve para nada diante de Deus. Então, o alvo deste mandamento somos nós, eu e cada um de vocês, meus irmãos. Mas esse não é o único alvo pretendido por Tiago. O alvo dele é principalmente preservar a unidade entre os irmãos da igreja do Senhor Jesus. Para Tiago, a comunhão, a unidade é central para a verdadeira espiritualidade. E ele sabe que a língua é a maior promotora de divisão dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ouça mais uma vez o que ele escreveu lá em 3,9 sobre a língua. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Ele fala: como que pode isso? Na hora eu estou bendizendo aquele que é feito à imagem de Deus, depois eu estou amaldiçoando. Em última análise, eu estou amaldiçoando o próprio Criador. Então no versículo 10 ele afirma: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Crentes não podem ser maledicentes.
não podem ser fofoqueiros. E meus queridos, é muito provável que ao proibir falarmos mal uns dos outros, nos queixar uns dos outros, Tiago tivesse em mente o 9º mandamento. Não dirás falso testemunha contra o seu próximo. Agora, ouçam com atenção o que eu vou dizer. A palavra diabo significa difamador. Isso significa que crentes nunca se parecem mais com o diabo do que quando eles estão difamando os seus irmãos pelas costas. Aqueles por quem Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Assim, falar mal uns dos outros é uma fofoca destrutiva, é uma covardia relacional que acaba com o amor na igreja, porque faz de nós imitadores do maligno e não de Cristo. E aqui eu quero deixar a primeira aplicação para nós nessa noite. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, não sejamos mais imitadores do diabo, sejamos imitadores de Cristo. Meus queridos, é isso que o diabo faz diante de Deus. Ele denigre os santos sem qualquer compaixão, sem qualquer misericórdia. Quando você é maledicente, falando mal do irmão a terceiros, ainda que seja uma verdade, ou em tom de desabafo, ou por suposta preocupação com o bem espiritual do outro, mas sem procurar o seu irmão para o ajudar de fato, nós precisamos entender que isso não é apenas um deslize social. Isso é imitação de Satanás. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos unindo à antiga serpente e não ao Cordeiro de Deus. Se você faz isso, a exemplo de Pedro, você está deixando que o diabo encha o seu coração e não o Espírito Santo de Deus. Por isso, se você está em Cristo, não seja mais um acusador, mas um pacificador na igreja dele. Não seja mais um destruidor da comunhão, mas um mantenedor dela. Vivamos, meus irmãos, de modo digno da vocação de sermos discípulos, crentes no Senhor Jesus Cristo. De modo digno da vocação de sermos imitador do Senhor Jesus. Lembre-se, Jesus Cristo não falou mal de nós perante o Pai. Antes, Ele falou em nosso favor, Ele intercedeu por nós. Ele não nos expôs covardemente, pelo contrário, Ele veio a nós e se expôs ao perigo para o nosso bem. Ele veio nos dizer face a face aquilo que nós precisávamos saber para o nosso bem eterno. Por isso, meus irmãos, por amor de Cristo e da unidade na igreja dele, se hoje vocês reconhecem uma língua maledicente afiada na vida de vocês, renunciem a esse prazer demoníaco de comentar os erros, as fraquezas, os desvios alheios, sem a coragem e o amor necessário para face a face conversar com ele. Meus irmãos, lembre-se, essa prática pode incendiar uma igreja toda e pior, ela pode te fazer queimar no eterno fogo do inferno. Mas a Bíblia e o Senhor nos ensinam um caminho mais excelente. Ela nos diz, sejamos imitadores de Cristo. Fale aquilo que edifica, aquilo que transmite graça àqueles que ouvem. Fale com mansidão, fale conforme ou cheios de amor. Proteja a honra dos irmãos. Abra sua boca diante de Deus, orando pelos irmãos, e jamais para falar de um irmão diante de outros irmãos. Sejamos imitadores de Cristo e não mais do maligno. Nós não devemos falar mal uns dos outros, porque isso é imitar o diabo e destrói a unidade na igreja do Senhor Jesus e contradiz a nossa vocação de sermos imitadores de Cristo. Mas além disso, meus irmãos, há ainda um motivo mais solene e aterrador para nós não falarmos mal uns dos outros.
Deus julgará sem misericórdia os que semeiam discórdia. Esse é o nosso segundo ponto. Deus julgará sem misericórdia os que semeiam discórdia. Depois de proibir de nós nos queixarmos uns contra os outros, Tiago, ele apresenta uma razão aterradora para nós não fazermos mais isso. Olhem comigo mais uma vez para o versículo 9. Tiago diz: não vos queixeis uns dos outros. E aí ele continua dizendo: para não serdes julgados. E é interessante que aqui Tiago, ele repete exatamente as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte em Mateus 7:1. Vocês querem entender por que razão Tiago nos apresenta o não falar mal uns dos outros como algo terrível, que deve nos assombrar? Primeiro, porque quando nós olhamos para Provérbios, e nós já mencionamos isso aqui, Provérbios 6 diz que Deus abomina, na verdade, ele tem repulsa, nojo daquele que semeia discórdia entre os irmãos. E a maledicência é pura discórdia. Esse é o primeiro motivo. Deus tem nojo dos que fazem isso. Segundo, porque o verbo que Tiago usa aqui é o verbo grego krino. E, dentre outras coisas, ele significa ser condenado. A pessoa que imita o diabo, meus irmãos, difamando o Filho de Deus, por quem Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por suas próprias obras, está mostrando que a sua fé é morta, que ele não é um filho de Deus. Consequentemente, ele será condenado ao inferno, reservado ao maligno, aos seus demônios e todos aqueles que estão nas trevas. O que Tiago está dizendo é: não julgueis para não serem condenados. E quem condenará? O diabo? É claro que não. Não é o diabo o juiz das nossas almas. É o próprio Senhor Jesus Cristo o supremo juiz. Não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados ou condenados. Eis que o juiz está às portas. E que o juiz é o Senhor Jesus Cristo, não resta nenhuma dúvida, quando nós lemos as palavras de Paulo lá em Atos 17:31, quando ele nos diz: porquanto Deus, o Pai, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante do mundo, ressuscitando dentre os mortos. E quem é esse? Senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos mal dos filhos de Deus, nós estamos, meus irmãos, nos assentando no trono de juiz, julgando e condenando os nossos irmãos. E assim nós estamos desafiando a autoridade daquele que é o único e verdadeiro juiz, Jesus Cristo. Se você julga e condena sem misericórdia, você vai ser julgado e condenado pelo Senhor. Meus irmãos, quando nós nos dispomos a falar mal de um outro irmão para um terceiro irmão, quando nós nos recusamos a ajudá-lo, a confrontá-lo nos seus pecados por amor a ele, nós estamos nos esquecendo das misericórdias que Deus derramou sobre nós ao nos enviar Jesus Cristo, seu Filho, para fazer exatamente por nós o que nós precisávamos. Falar diretamente conosco a respeito da nossa necessidade de arrependimento. Quando nós tratamos os nossos irmãos de forma cruel, rejeitando a ele a graça que nós supostamente recebemos, nós negamos a fé. Lembra daquela parábola que Jesus conta? De dois homens que deviam a um senhor? Um devia, em termos atuais, bilhões. O outro devia uns 5 milhares de reais. Aquele que devia bilhões foi perdoado. E então ele encontrou aquele que lhe devia 100 reais. E ao invés de perdoar, ele mandou prender aquele que devia 100 reais. E então o rei toma conhecimento e diz para ele: eu te perdoei
tanto? Você não deveria ter tido misericórdia daquele que te devia tão pouco? Então o Senhor o condena sem nenhuma misericórdia. Onde não há misericórdia, não haverá misericórdia no juízo. E poucas vezes nós agimos com tão pouca misericórdia do que quando nós estamos falando mal e julgando uns aos outros. Quem fala mal das falhas dos irmãos a terceiros, ao invés de compassivamente exortá-los por amor, se coloca numa situação muito perigosa diante do Supremo Juiz. É o que Tiago nos diz em 2,13. O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas como nós lemos na nossa liturgia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ao invés de julgarmos, condenarmos, falarmos mal, devemos ser misericordiosos. Meus irmãos, se nós temos cometido tal pecado contra a unidade da igreja, nós devemos nos arrepender urgentemente. Por quê? Porque Tiago está nos dizendo que o juiz está às portas. Essa expressão, ela pode significar duas coisas. Ou ela pode significar aquela esperança eminente do retorno do Senhor Jesus e o juízo sem falta sobre os inimigos da igreja, o que traria alegria e consolo ao coração daqueles irmãos, como nós vimos no contexto, que estavam sendo oprimidos pelos ricos, perseguidos pelos judeus. Estes irmãos que estavam pacientemente sofrendo e que haviam depositado a vingança nas mãos do Senhor. Uma segunda maneira de entender a expressão, eis que o juiz está à porta, é que o juiz onisciente, onipresente, ele está muito próximo, ali atrás da porta, ouvindo cada palavra que nós dizemos. Quando nós estamos nas sombras, falando mal dos servos por quem ele morreu, Deus não somente vê, ele ouve tudo, ele está às portas ouvindo, quando nós pensamos que ninguém está ouvindo. Mas qualquer que seja o significado preferido aqui, uma coisa é certa. O Senhor Jesus Cristo, o Supremo Juiz, ele não é um Deus distante, meus queridos. Ele está próximo. Ele está ouvindo o que nós dizemos em secreto. E ele vai nos julgar por cada palavra que sair da nossa boca. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus 12, nos versículos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui é uma outra aplicação para nós. Meus irmãos, temam diante de Deus. Temam ao juiz que está às portas. Um temor que nos afaste do mal e que nos conduza a ter misericórdia uns para com os outros. Lembrem-se, meus queridos, Deus condenará sem qualquer compaixão aqueles que abrem a sua boca para, sem compaixão, denigrir, ferir, quebrar, macular a reputação e a imagem do irmão por quem Cristo morreu diante de outros irmãos. Aquele que, sem demonstrar a graça que recebeu, condena sem nenhuma graça. Meus irmãos, falar mal um do outro é quebrar, como eu já mencionei aqui, o 9º mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. O breve catecismo de Westminster nos ensina que esse mandamento proíbe tudo quanto for prejudicial à verdade ou for injurioso à reputação de alguém ou à nossa mesma. Isso significa que comentários maliciosos, insinuações sem prova, reclamações, murmurações e qualquer tipo de atitude que manche
o nome do nosso próximo, ainda que sobre o pretexto de desabafo, é maledicência, é queixar-se um dos outros, é fazer mal para a igreja do Senhor Jesus. Quando nós falamos mal de um irmão, lembre-se disso. Jesus está às portas. Ele estará ouvindo. A próxima vez que você estiver conversando com o irmão, e você começar a levar, lembra, o irmão come demais. O irmão é mal educado. O irmão está sempre atrasado. O juiz está te ouvindo. E o julgamento será sem misericórdia, se nós não tivermos misericórdia. Se nós não formos misericordiosos, nós não devemos esperar a misericórdia dele. E se isso tem acontecido na nossa vida, que nós nos arrependamos hoje, e que nós sejamos vigilantes a respeito da nossa própria língua, e assumamos o compromisso de edificar o amor, de preservar e não destruir os irmãos, por quem Cristo morreu, de edificar e não destruir a unidade na igreja de Cristo. Se por acaso nós vemos algo que é mal no irmão, é com ele que nós devemos falar, e não com os outros. Então, ao invés de nós nos queixarmos do irmão com outros irmãos, sejamos instrumentos de reconciliação, de misericórdia, de graça. Afinal, como nós lemos em Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo, meus queridos. Antes de falarmos a terceiros, que nós busquemos em amor o próprio irmão e com humildade, com mansidão e cheios de verdade, sejamos compassivos. A misericórdia que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus deve triunfar sobre o nosso juízo em relação aos nossos irmãos. E esse deve ser o padrão que nós estendemos uns aos outros. Se nós fizermos isso no dia do juízo, então as nossas palavras testificarão a nosso favor e não contra nós. Meus queridos, não sejamos mais imitadores do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o acusador dos filhos de Deus. Sejamos antes imitadores de Cristo, nosso irmão mais velho, nosso Redentor, que mesmo conhecendo todos os nossos podres, os nossos pecados, as nossas inconsistências, as nossas mentiras, as nossas impurezas, não nos expõe e não nos difama diante dos outros, diante do Pai, diante dos anjos dos céus. Pelo contrário, ele veio para nos revelar os nossos pecados e se entregou por amor, com graça e compaixão. Por isso, lembrem-se da cena que abriu essa nossa reflexão. O pai ouvindo seus filhos falando mal uns dos outros. Quanta tristeza não estava no coração daquele pai. E é certo que nós não queremos entristecer o coração do nosso Pai Celeste. É por isso que ele nos convida, por meio da sua palavra, da palavra que está sendo pregada aqui, a trilhar um caminho completamente diferente da maledicência, da fofoca, do queixar-se uns dos outros. Ele nos chama ao invés de usar a língua para ferir, ele nos convoca a usá-la para curar. Em vez de murmurar, para consolar. Ao invés de semear divisão, cultivar a unidade. Meus irmãos, foi para isso que o Senhor Jesus Cristo se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Foi para a liberdade que na cruz do Calvário Ele te libertou e libertou a cada um de nós que nele cremos. E é por isso que agora somos ordenados a permanecer livres e não nos submetermos novamente a julgo de escravidão. Aquele que o Filho libertou agora é verdadeiramente livre para sempre. Meus queridos, a legítima fé em Cristo, ela se manifesta acima de tudo, rejeitando as obras da carne e produzindo o fruto do Espírito.
do qual a primeira parte é amor. Amor esse, meus irmãos, que se recusa a ferir o seu irmão com palavras. Antes escolhe perdoar, exortar com mansidão, derramar misericórdia, preservar a unidade no vínculo da paz. Se alguém diz crer no Senhor Jesus, mas vive murmurando, ferindo, dividindo, a fé dessa pessoa é morta, é inútil. Como Tiago nos mostrou, a verdadeira fé produz obras de amor, de cuidado, de preocupação legítima. Por isso hoje, meus irmãos, se o Espírito porventura convence a qualquer um de nós de estarmos usando a língua de modo destrutivo, nós somos ordenados a nos arrepender. Arrependei-vos, é a ordem do Senhor. Confesse o seu pecado. Creia que em Cristo, no seu sangue, há abundante graça para perdoar qualquer que seja a nossa falha. E se por acaso você ainda não conhece Cristo pessoalmente como seu Redentor, hoje é o dia aceitável para você. Não amanhã, porque o amanhã pode nem existir. Lembre-se que Deus pode pedir contas da sua alma hoje. E o que você tem para apresentar para Ele? As suas boas obras? Aquelas que o próprio Deus diz que não pode salvar ninguém? Se arrependa e creia em Cristo. Nele, a graça abundante. Ele perdoa, Ele transforma, Ele ensina a cada um de nós, pecadores, a usar os nossos lábios como filhos de Deus, e não mais como acusadores, filhos do maligno. Quando a fé é viva, meus irmãos, a língua é a primeira a provar isso. Uma língua cheia do Espírito Santo, cheia de graça. Ela faz que no ambiente onde ela trabalha, reine o amor. Ali a unidade floresce. A glória de Deus se manifesta. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo se manifesta. E é precisamente o Evangelho, o poder de Deus que nos alcança em Cristo Jesus, que nos dá não apenas o perdão que precisamos, mas também a capacidade para nós enchermos a nossa boca do Espírito Santo e não mais da maledicência de palavras mortas do velho homem. Nele, no Evangelho de Cristo e no Cristo do Evangelho, nós encontramos uma fonte inesgotável de poder para dominar não só sobre as nossas paixões, mas também sobre a nossa língua, para que nós possamos usá-la para semear amor, graça, compaixão, unidade e assim preservar a comunhão do Espírito na igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, porque Deus vai julgar sem misericórdia aqueles que sem misericórdia julgam. Nós devemos lembrar das misericórdias de Deus que foram derramadas sobre nós. As misericórdias que triunfaram sobre o juízo que nos era devido. E então, misericordiosamente, falar aquilo que edifica. E não mais murmurar uns contra os outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém.